O livro dos Jubileus, Etíope, quarta parte, capítulo 11. História dos patriarcas de Reoboão. A corrupção do povo. No 35º jubileu, na terceira semana, no primeiro ano, 1681 anos mundi, Reu tomou para si uma esposa, e seu nome era Ora, a filha de Ur, filho de Quezede, e ela deu à luz a um filho, e ele o chamou pelo nome de Sero, no sétimo ano dessa semana desse jubileu, 1687 anos mundi. E os filhos de Noé começaram a guerrilhar uns com os outros, a tomar cativo e a matar um ao outro, e a derramar sangue humano sobre a terra, e a comer sangue, e a construir cidades fortificadas, e muralhas, e torres, e pessoas, começaram a se proclamar líderes da nação, e a fundar o início dos reinos, e a ir para a guerra povo contra povo, e nação contra nação, e cidade contra cidade, e todos começaram a fazer o mal, e a adquirir armas, e a ensinar seus filhos a guerra. E eles começaram a capturar cidades, e a vender escravos e escravas. E Ur, o filho de Quezede, construiu a cidade de Ara dos Caldeus, e a chamou por seu próprio nome e pelo nome de seu pai. E eles fizeram para si mesmos imagens de fundição, e eles adoraram cada um ídolo, a imagem de fundição a qual eles fizeram para si mesmos. E eles começaram a fazer imagens de escultura e obras imundas, e espíritos malignos os ajudaram a desviarem-se e cometerem transgressões e impurezas. E o príncipe Mastema, Satanás, esforçou-se para fazer tudo isso, e ele enviou outros espíritos, aqueles que foram colocados em suas mãos, para fazer todo tipo de erro e pecado, e todo tipo de transgressão, para corromper e destruir, e para derramar sangue sobre a terra. Por esta razão ele chamou Sero de Siru. Porque todos passaram a fazer todo tipo de pecado e transgressão. E ele, Ur, o filho de Quezede, cresceu e habitou em Ur dos Caldeus, próximo ao pai da mãe de sua esposa, e ele adorou a ídolos, e ele tomou para si uma esposa no 36º jubileu, na quinta semana, no primeiro ano, 1744 anos mundi, e seu nome era Melca, a filha de Caber, a filha do irmão de seu pai. E ela deu à luz a Naor, no primeiro ano dessa semana, e ele cresceu e habitou em Ur dos Caldeus, e seu pai o ensinou a doutrina dos caldeus, a profetizar e a conjurar, fazer adivinhações, de acordo com os sinais do céu. E ao 37º jubileu na sexta semana, no primeiro ano, 1800 anos mundi, ele tomou para si uma esposa, e seu nome era Jasca, a filha de Nestag dos caldeus. E ela deu à luz a Terá no sétimo ano dessa semana, 1806 anos mundi. E o príncipe Mastema enviou corvos e aves para devorar as sementes que haviam sido plantadas na terra, de modo a destruir a terra, e roubar os filhos dos homens de seu trabalho. Antes que pudessem plantar a semente, os corvos as apanhavam da superfície da terra. E por essa razão ele chamou seu nome de Terá. Porque os corvos e as aves reduziram-nos à destruição, miséria, e devoraram suas sementes. E os anos passaram a ser estéreis, por causa das aves, e elas devoravam todos os frutos das árvores. Era com muito esforço que eles conseguiam salvar uma pequena parte de todas as frutas da terra naqueles dias. E no 39º jubileu, na segunda semana, no primeiro ano, 1870 anos mundi, Terá tomou para si uma esposa, e seu nome era Edna, a filha de Abrão, filha da irmã de seu pai. Nasce Abraão. Poder milagroso de Deus e o conhecimento do jovem Abraão. E ao sétimo ano dessa semana, 1876 anos mundi, ela deu à luz a um filho, e ele o chamou pelo nome de Abrão, pelo nome do pai de sua mãe, porque ele havia morrido antes de sua filha ter gerado um filho. E a criança começou a entender os erros da terra que todos seguiam imagens e praticavam imundícies, e seu pai o ensinou a escrita, e ele tinha 2 semanas de anos de idade, 14 anos, 1890 anos mundi, e ele se separou de seu pai, porque ele não iria adorar ídolos com ele. E ele começou a orar ao Criador de todas as coisas de modo que ele pudesse o salvar dos erros dos filhos dos homens, e que sua porção não deveria cair no erro imundícias e vileza, mesquinhez. E o tempo de semear chegou para o plantio das sementes sobre a terra, e eles todos saíram juntos para proteger suas sementes contra os corvos, e Abrão saiu com eles, e a criança era um rapaz de 14 anos. E uma nuvem de corvos veio devorar as sementes, e Abrão correu para encontrá-los antes que eles pousassem no chão, e gritou a eles antes que pousassem no chão para devorar as sementes. Ele disse, não desçam. Retornem ao lugar de onde vieram. E eles fizeram a volta. E ele fez com que a nuvem de corvos fizesse a volta aquele dia 7 vezes. E todos os corvos por toda a terra onde Abrão estava não pousaram nem sequer uma vez.
E todos os que estavam com ele por toda a terra viram ele gritar, e os corvos do céu fazerem a volta, e seu nome tornou-se grande em toda a terra dos caldeus. E vieram a ele neste ano todos aqueles que desejavam plantar, e ele saiu com eles até o fim da época do plantio. E eles plantaram seu solo, e naquele ano eles trouxeram grãos suficientes para a casa para comerem e se satisfazerem. E no primeiro ano da sexta semana, 1891 anos mundi, Abrão ensinou aqueles que fabricavam implementos para os bois, os artífices de madeira, e eles construíram uma embarcação acima do solo, de frente para a armação do arado, a fim de colocar as sementes, e a semente caia de lá para a fenda do arado, e ficava escondida debaixo da terra, e eles não temeram mais os corvos. E depois disso eles construíram embarcações, vasos, sobre o solo e todas as armações de arado, e eles semeavam e cultivavam toda a terra, do modo como Abrão os ordenou, e eles não mais temeram aos pássaros. Capítulo 12. Abraão tenta converter seu pai. A família de Terá. Abraão queima os ídolos. Morte de Arã. E aconteceu que na sexta semana, no sétimo ano, 1904 anos mundi, Abrão disse a Terá seu pai, pai. E ele disse, eis que eu estou aqui meu filho. E ele disse, que ajuda o benefício nós temos desses ídolos os quais tu adoras, e diante dos quais tu te curvas. Porque não há nenhum espírito neles, porque eles são formas mudas, e um engano ao coração. Não os adore. Adore ao Deus do céu, que faz a chuva e o orvalho descer sobre a terra e faz tudo sobre a terra, e criou tudo por sua palavra, e todo ser vivente está diante de sua face. Porque tu adoras a coisas que não têm nenhum espírito nelas. Porque elas são trabalhos das mãos, dos homens, e sobre seus ombros tu as carregas, e tu não recebes nenhuma ajuda delas, mas elas são grande motivo de vergonha àqueles que a fazem, e um engano ao coração daqueles que as adoram. Não as adore. E seu pai disse a ele, eu também sei disso, meu filho, mas o que farei das pessoas que me fizeram servir diante deles? Se eu contá-los a verdade, eles me matarão, porque a alma deles une-se a eles para adorarem-nos e honrarem-nos. Mantenha o silêncio, meu filho, senão eles te matarão. E essas palavras ele, Abrão, falou a seus dois irmãos, e eles ficaram bravos com ele e ele manteve silêncio. E no 14º jubileu, na segunda semana, no sétimo ano, 1925 anos mundi, Abrão tomou para si uma esposa, e o nome dela era Sarai, a filha de seu pai, e ela se tornou sua esposa. E Arã, seu irmão, tomou para si uma esposa no terceiro ano dessa semana, 1928 anos mundi, e ela deu à luz a um filho no sétimo ano dessa semana, 1932 anos mundi, e ele o chamou pelo nome de Ló. Jubileus 12:9-10. Sarai, futura Sara, era irmã por parte de pai de Abrão, futuro Abraão. Por isso Abraão, quando encontrou-se com o faraó e com medo de ser morto, disse ao faraó que Sara era sua irmã. E Naor, seu irmão, tomou para si uma esposa. E no 16º ano da vida de Abrão, ou seja, na quarta semana, no quarto ano, 1936 anos mundi, Abrão chegou à noite e queimou a casa dos ídolos, e ele queimou tudo que havia na casa e ninguém soube. E eles levantaram durante a noite na tentativa de salvar seus deuses do meio do fogo. Arã se apressou para salvá-los, mas o fogo queimou sobre ele, e ele foi queimado pelo fogo, e ele morreu em Ur dos Caldeus, antes de Terá seu pai, e eles o sepultaram em Ur dos Caldeus. E Terá saiu de Ur dos Caldeus, ele e seus filhos, para irem para a terra do Líbano e para a terra de Canaã, e ele habitou na terra de Arã, e Abrão habitou com Terá seu pai em Arã 2 semanas de anos. Família de Tarás em Arã. Experiências de Abraão lá, e sua viagem para Canaã. E na sexta semana, no quinto ano, 1951 anos mundi, Abrão sentou-se durante toda a noite na lua nova do sétimo mês e observou as estrelas do anoitecer até o amanhecer, para saber como seria o ano com relação às chuvas, e ele estava sozinho enquanto sentava e observava. E uma palavra veio ao seu coração e disse, todos os sinais das estrelas, e os sinais da lua e do sol estão todos nas mãos do Senhor. Porque eu, os procuro. Se ele deseja, ele faz chover de manhã e à tarde. E se ele deseja, ele segura a chuva. E todas as coisas estão em suas mãos. E ele orou naquela noite e disse, meu Deus Altíssimo, tu somente é meu Deus, e tu e teu domínio eu escolhi. E tu criaste todas as coisas, e todas as coisas são obra de tuas mãos. Livra-me das mãos dos espíritos malignos que têm domínio sobre os pensamentos dos corações dos homens, e não os deixe me desviar de ti, meu Deus.
e estabeleça a mim e minha descendência para sempre, de modo que nós não nos desviemos a partir de agora e para sempre. E ele disse: devo retornar para Ur dos Caldeus que buscam minha face? Poderia eu voltar a eles? Ou devo ficar aqui neste lugar? Que o caminho certo diante de ti prospere nas mãos de teu servo, de modo que ele possa completá-lo, e que eu não caminhe no engano de meu coração, ó meu Deus. E ele parou de falar e orar, e eis que a palavra do Senhor foi enviada a ele através de mim, dizendo: saia de tua terra, de tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu lhe mostrarei, e eu farei de ti uma nação grande e numerosa, e eu te abençoarei e farei teu nome grande, e tu deverás ser abençoado na terra, e por ti todas as famílias da terra serão abençoadas, e eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E eu serei Deus para ti e para seus filhos, e para seus netos, e para toda sua descendência. Não temas, porque de agora em diante por todas as gerações eu serei teu Deus. E o Senhor Deus disse: abra a boca e os ouvidos dele, para que ele possa ouvir e falar com sua boca, com o idioma que tem sido revelado, porque havia cessado das bocas de todos os filhos dos homens desde o dia da derribada, da torre de Babel. Hebraico, o idioma da criação. E eu abri a boca dele e seus ouvidos e seus lábios, e eu comecei a falar com ele em hebraico, o idioma da criação. E ele pegou os livros de seus pais, e estes eram escritos em hebraico, e ele os traduziu, e ele começou a estudá-los, e eu fiz conhecido a ele aquilo que ele não conseguia entender, e ele estudou-os durante 6 meses chuvosos. E aconteceu que no 7º ano da 6ª semana, 1953 anos mundi, que ele falou com seu pai e o informou que ele deixaria Arã para ir conhecer a terra de Canaã e retornaria a ele. E Terá, seu pai, disse a ele: vá em paz, que o Deus eterno faça do seu caminho reto. E o Senhor seja contigo e te proteja de todo o mal, e conceda a ti graça, misericórdia e favor diante daqueles que verem a ti, e que nenhum filho dos homens tenha poder sobre ti para te fazer mal. Vá em paz. E se tu veres uma terra agradável a teus olhos para nela habitar, então depois leve-me a ti, e leve-lo contigo, o filho de Arã, seu irmão como teu próprio filho, que o Senhor seja contigo. E Nor teu irmão deixe-o comigo até que retornes em paz, e iremos contigo todos juntos. Capítulo 13. Abraão e Ló em Canaã e no Egito. Abraão se separa do Ló. E Abram viajou de Harã, e ele levou Sarai, sua esposa, e Ló, filho de seu irmão Harã, para a terra de Canaã. E ele foi até Assur e seguiu para Siquém, e habitou próximo a um elevado carvalho. Gênesis 12:6. E ele viu e eis que a terra era muito agradável da entrada de Amata até o elevado carvalho. E o Senhor disse a ele: para ti e tua descendência eu te darei esta terra. E ele construiu um altar lá, e ele ofereceu um holocausto, sacrifício queimado, ao Senhor, que havia aparecido a ele. E ele partiu dali para uma região montanhosa. Betel ficava a oeste e Ai a leste, e montou sua tenda ali. E ele viu e eis que a terra era bem larga e boa, e crescia de tudo nela, vinhas e figueiras e romãs, carvalhos do Mediterrâneo, e leixes, e carvalhos de Moré e oliveiras, e os cedros e ciprestes e árvores do Líbano, e todo tipo de árvores do campo, e havia água nas montanhas. Observação 1, Ilex, Chiolmoacorolioac, é um carvalho grande sempre verde nativo do Mediterrâneo. Observação 2, Terebintes Ofmore, Eber. Elonei More, Gênesis 12:6. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam então naquela terra. Gênesis 12:6. Observação 3, Oiutrei, Isaías 41:19, RV Mag, Oliaster, Eb. Etzshemen, renderei o livre Trein King 6 e 23, 31, 32, 33, RV, Olive Wood, Empine Branches Ine. 8 e 15, RV, Branches of Olive, o Assumitip of Trade Distinct Front Olive. E ele bendisse ao Senhor que o levou para fora de Ur dos Caldeus, e que o trouxe para esta terra. E aconteceu que no primeiro ano, na 7ª semana, na lua nova do primeiro mês, 1954 anos mundi, ele construiu um altar nesta montanha, e clamou ao nome do Senhor: Tu, o Deus eterno, é meu Deus. E ele ofereceu no altar um holocausto ao Senhor para que ele fosse com ele e não o abandonasse por todos os dias de sua vida. Abram vai ao Egito. E ele partiu de lá, de entre Betel e Ai, e foi para o sul, e ele chegou em Hebrom. E Hebrom já havia sido construída naquela época, e ele habitou lá por 2 anos, e ele foi para a terra do sul, para Bealote, e havia fome nesta terra, em Jubileus 13:10, e ele partiu de lá e foi para o sul.
O texto etíope usado pelo Sheol-Gishot diz, para o norte, e em nota, o tradutor corrige para o sul. Sheol-Gishot página 60. E Abrão foi ao Egito no terceiro ano da semana, e ele habitou no Egito 5 anos antes de sua esposa ser arrancada dele. Agora, Tanás no Egito, naquele tempo havia sido construída 7 anos após Hebrom, Jubileus 13 e 12, assemelha-se em parte a, Números 13 e 22. E subiram para o lado do sul, e vieram até Hebrom, e estavam ali Aimã, Sesai e Tamai, filhos de Enaque. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, Tanis, no Egito. Tanis igual Tanás. E aconteceu que o faraó prendeu Sarai, a esposa de Abrão, de modo que o Senhor pesteou o faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, esposa de Abrão. E Abrão estava bastante glorificado, rico, pelo motivo de suas posses em ovelhas, gado, jumentos, cavalos e camelos, e servos e servas, e prata e ouro em abundância. E Ló, filho de seu irmão, também estava rico. E o faraó devolveu Sarai, esposa de Abrão, e ele o despediu, expulsou, da terra do Egito, e ele viajou para o lugar onde ele havia montado sua tenda no começo, o lugar do altar, com Ai a leste e Betel a oeste, e ele bendisse ao Senhor Deus que o havia trazido de volta em paz. E aconteceu que no 41º jubileu no terceiro ano da primeira semana, 1963 anos mundi, ele retornou a esse lugar e ofereceu um holocausto, e clamou ao nome do Senhor e disse, Tu, o Deus Altíssimo, é meu Deus para sempre. E no 4º ano dessa semana, 1964 anos mundi, Ló partiu, se separou, dele, e Ló habitou em Sodoma, e os homens de Sodoma eram excessivamente, muitíssimo, pecadores. E pesou-lhe no coração que o filho de seu irmão havia se separado dele, porque ele, Abrão, não tinha nenhum filho. Naquele ano quando Ló foi aprisionado, o Senhor disse a Abrão, depois que Ló havia partido, se separado, dele, no 4º ano dessa semana, levante os olhos do lugar onde estás habitando, olhe, para o norte, para o sul, para o oeste e para o leste. Porque toda a terra que tu viste eu te darei a tu e a seus descendentes para sempre, e eu farei tua descendência como a areia do mar, e ainda que um homem possa contar o pó da terra, ainda tua descendência não poderá ser contada. Levante e ande, pela terra, no seu comprimento e na sua largura e conhece-la toda, porque para ti tua descendência eu a dou. E Abrão foi para Hebrom e habitou lá. A campanha de Chedorlaomer. Aprisionamento de Sodoma. E neste ano veio Chedorlaomer, rei de Elon, e Arapel, rei de Shear, e Arioque, rei de Selazar, e Tergal, rei de das nações, e matou o rei de Gomorra. E o rei de Sodoma fugiu, e muitos caíram por feridas no vale de Sidim, próximo ao Mar Salgado. Em Jubileus 13 e 22 seria o Mar Salgado o atual Mar Morto. E eles aprisionaram Sodoma e Adom e Zeboim, e prenderam também Ló, o filho do irmão de Abrão, e tudo o que ele possuía, e foram para Dan. E um que havia escapado veio e contou a Abrão que o filho de seu irmão havia sido preso. E Abrão armou seus servos de Abrão, e de sua descendência o dízimo, 1/10, dos primeiros frutos ao Senhor, e o Senhor ordenou isso como ordenança para sempre que eles deveriam dar aos sacerdotes que servem diante dele, que eles deveriam possuir isso para sempre. E para esta lei não há limite de dias, porque ele ordenou isto para gerações para sempre, que eles devem dar ao Senhor o dízimo, 1/10, de tudo, das sementes, do vinho, do azeite, do gado, e das ovelhas. E ele deu a seus sacerdotes, para que comessem e bebessem com alegria diante dele, de Deus. E o rei de Sodoma veio a ele e dobrou-se diante dele e disse, Nosso Senhor Abrão, de para nós as vidas que tu resgatar, mas deixe ser seu espólio. E Abrão disse a ele, Eu elevo minhas mãos ao Deus Altíssimo, de modo que nenhum fio nenhum cordão de sandália pegarei do que é teu para que não digas, eu fiz Abrão rico. Salvo somente o que os jovens homens comerem, e a parte dos homens que forem comigo, Aner, Eshou e Manre. Estes devem levar suas porções. Capítulo 14. A aliança do Senhor Javé, Jeová, com Abraão. Depois dessas coisas, no 4º ano dessa semana, na lua nova do terceiro mês, a palavra do Senhor veio a Abrão em um sonho dizendo, Não temas, Abrão. Eu sou teu defensor e tua recompensa será grandiosa. E ele disse, Senhor, Senhor, o que tu me darás, visto que eu sigo sem filhos, e o filho de Mazeque, o filho de minha serva Edom-Mazeque Eliezer e ele será meu herdeiro e tu não me deste nenhum descendente. Gênesis 15:2. E ele, Deus, disse a ele, esse, Eliezer, não será seu herdeiro, mas aquele que sairá de tuas próprias entranhas, ele será seu herdeiro.
E ele o trouxe para fora e disse a ele: olhe para o céu e conte as estrelas se tu puderes contá-las. E ele olhou em direção ao céu, e contemplou as estrelas. E ele, Deus, disse para ele: assim será sua descendência. E ele, Abrão, creu no Senhor, e foi computado para ele como justiça. E ele, Deus, disse a ele: eu sou o Senhor que te trouxe de Ur dos Caldeus para te dar a terra dos cananeus para possuí-la para sempre. E eu serei Deus a ti e a tua descendência. E ele disse: Senhor, Senhor, como saberei que eu herdarei tudo isso? E ele, Deus, disse a ele: traga-me uma novilha de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e uma ovelha de 3 anos, e uma rolinha, e um pombo. E ele trouxe todos eles no meio do mês e eles habitaram no carvalho de Moré, carvalho de Manre, que é próximo de Hebrom. E ele construiu lá um altar, e sacrificou todos esses animais, e ele derramou o sangue deles sobre o altar, e os dividiu no meio, e os deitou, as partes, uma de frente para a outra, mas as aves ele não dividiu. E aves desceram sobre as partes, e Abrão as espantou, e não deixou que as aves os tocassem. E aconteceu que, quando o sol se pôs, que um êxtase caiu sobre Abrão e eis que um pavor da grande escuridão caiu sobre ele, e foi dito a Abrão: saiba que com certeza a tua descendência será peregrina em uma terra que não é dela, e eles devem levá-los cativos, e afligi-los 400 anos. Gênesis 15 e 13. E a nação que os mantiver cativos eu a julgarei, e depois disso eles devem sair bastante abonados. E tu deves se juntar a seus pais, morrer, em paz, e ser enterrado em boa velhice. Mas na 4ª geração eles devem voltar para cá, porque a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. E ele acordou de seu sono, e ele levantou-se, e o sol tinha se posto, e havia uma chama e eis que uma fornalha fumaçava, e uma chama de fogo passou entre as partes, do sacrifício. E naquele dia o Senhor fez uma aliança com Abrão dizendo: para seus descendentes eu darei esta terra, do rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Os quenitas, os quenetzitas, os cadmonitas, os peretzitas, os refaitas, os paroquitas, os ivitas, os amoritas, os cananitas, os girgazitas, e os jebusitas. E o dia passou, e Abrão ofereceu as partes e as aves e suas ofertas de frutas, e suas ofertas de bebidas, e o fogo os devorou. E naquele dia nós fizemos aliança com Abrão, do mesmo modo como tínhamos feito aliança com Noé neste mês. E Abrão renovou o festival e a ordenança para si mesmo para sempre. Agar dá luz a Ismael para Abrão. E Abrão alegrou-se, e contou todas essas coisas para Sarai sua esposa, e ele creu que ele teria uma herança, mas ela não suportou, não creu. E Sarai aconselhou a seu marido Abrão, e disse a ele: vá com Agar, minha serva egípcia, talvez seja que eu lhe traga descendentes por meio dela. E Abrão seguiu a voz de Sarai sua esposa e disse para ela: irei. E Sarai tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu a Abrão, seu marido, para ser sua esposa. E ele foi a ela, e ela concebeu e deu à luz a um filho, e ele o chamou pelo nome de Ismael, no 5º ano dessa semana, 1965 anos mundi, e esse era o 86º, 86, ano da vida de Abrão. Gênesis 16 e 16, na versão King James da Bíblia temos, Gênesis 16 e 16, em Abrão, was, fourscore and 6 years old, when Agar bare Ismael to Abrão. O que nos mostra que cada score de anos vale 20 anos. Continua.